Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Pois é, né? Essa informação pegou muita gente de surpresa, né? Muita gente que acompanha a mídia esportiva. A demissão do jornalista, do comentarista Conrado Santana do Grupo Globo, após 14 anos. Ele que atuava ali mais nos canais Sport TV. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Lance e foi confirmada pela emissora. E a emissora, né, a Globo, se pronunciou oficialmente sobre a saída do Conrado Santana. Realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Ele era uma presença constante, né, no rodízio de profissionais dos canais Sport TV e estava escalado para participar das edições do programa Tá na Área, na quarta-feira, dia 7, e também do Seleção Sport TV, na quinta-feira, dia 8. No entanto, sua participação foi cancelada após o desligamento do Grupo Globo, né? Realmente foi uma surpresa para muita gente, né? Acompanhei aí pelas redes sociais, vários canais que falam sobre mídia esportiva, muita gente não esperava, inclusive, né, o próprio profissional Conrado Santana, que também acabou aí se manifestando. Inclusive o Paulo Nunes, né, deixou até um comentário, estou mostrando para vocês aí nas redes sociais, a mensagem do Conrado Santana, que também foi pego de surpresa, e ele disse que tinha o sonho, né, de trabalhar como comentarista no Sport TV, acabou realizando, né, realmente conquistando esse objetivo, mas acabou sendo demitido. Olha, o Gabriel Wacker, eu estou acompanhando aqui as informações do portal Mídia Esportiva, o Gabriel Wacker trouxe aí uma outra informação, né? Teve uma atualização sobre o Conrado Santana, e segundo o Gabriel Wacker, foram dois motivos, né, para essa demissão do comentarista. Primeiro, né, a falta de transmissões, né, a queda nas transmissões ao vivo no Sport TV, né, nos últimos tempos, sem dúvida alguma, as transmissões diminuíram. Por exemplo, a Série B, né, a Série B hoje não está no Grupo Globo, né? Aliás, depois de muitos e muitos anos, o Grupo Globo não está fazendo a transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B, e o Conrado Santana, ele era muito escalado nas transmissões da segunda divisão do futebol brasileiro. E o segundo motivo, que você está vendo aí na informação do Gabriel Wacker, do F5 da Folha, é de que alguns executivos, né, da Rede Globo não estavam gostando, né? Para falar português bem claro, é isso, né? Não estavam gostando das atuações do comentarista, do Conrado Santana, lá no Sport TV. Bom, quem conhece o trabalho dele sabe que ele fazia várias críticas, né? O Conrado Santana criticava a CBF, já chegou a criticar árbitros, né? O VAR, o que é normal, né? Acho que é o trabalho do comentarista fazer críticas. Mas ele fez críticas aí à CBF nos últimos tempos, com tudo isso que está acontecendo na Confederação Brasileira de Futebol, que não precisa nem comentar aqui, né? E é bom lembrar, né? E é bom lembrar nesse momento que há poucas semanas, todo mundo sabe disso, eu gravei um vídeo falando sobre esse assunto, a ESPN afastou durante alguns dias comentaristas que participaram, né, daquele programa onde foram feitas críticas à CBF, depois daquela reportagem da revista Piauí, né, aquelas denúncias, né, contra a CBF, foi feito um programa na ESPN e esses comentaristas foram afastados, né? O Vitor Biner estava lá, William Tavares, Paulo Calçade acabou sendo afastado, Jean Oddi. Então, você vê, né? O Pedro Ivo Almeida também estava, um produtor da ESPN acabou sendo afastado por críticas à CBF. Será que tem alguma coisa a ver? Né? Porque hoje a ESPN está fazendo, né, o Campeonato Brasileiro da Série B. Será que tem alguma coisa a ver ou não? Aí fica a interrogação, cada um que pense, né? Cada um tenha aí a sua opinião, a sua visão sobre o assunto. E o Conrado Santana, ele não deixava não de fazer suas críticas à Confederação Brasileira de Futebol. Pode ter sido um dos motivos devido aos compromissos, né? Estou sempre falando aqui no canal que as emissoras que detêm os direitos de transmissão de competições, queira ou não queira, né, elas têm um compromisso comercial com a CBF ou com outra confederação de futebol, com outra federação, né, de futebol, no caso dos campeonatos regionais, você tem um compromisso comercial. A grande verdade é essa. Então, muitas vezes, essas críticas não são bem-vindas, né? Não chegam muito bem ali nos
cartolas, né, vamos dizer assim, essa é antiga, né, os cartolas do nosso futebol. Então pode ter acontecido isso com o Conrado Santana, não estou dizendo que foi isso, mas fico aqui imaginando, né, o que aconteceu na ESPN, agora com o Conrado. Aliás, gostaria de saber a sua opinião, né, sobre o Conrado, se você gosta do trabalho dele, gostava dos comentários. Vamos ficar na torcida aqui, né, para que ele consiga logo, logo aí um novo emprego, né, uma nova emissora. Tem muitas opções hoje, né, Canal Gold, Cazé TV, com muitos eventos. Eu acredito que o Conrado logo, logo vai estar aí em alguma emissora. Só que tem essas questões, né? Emissoras que transmitem futebol, competições nacionais, têm lá seus compromissos com a CBF. Então, hoje está dessa. E também é bom destacar aqui, outra coisa que eu sempre comento aqui no canal, é sobre cada vez mais, né, o espaço que está sendo dado aí, entre aspas, né, o espaço que os ex-jogadores vêm tendo e os jornalistas, né, no caso do Conrado Santana, ele é um jornalista, ele não é um ex-jogador de futebol profissional, pelo menos que eu saiba, não, né? Ele é um jornalista, comentarista, que eu sempre gosto de dizer. Então esses profissionais estão cada vez mais perdendo espaço e os ex-jogadores estão chegando. É um assunto polêmico. Eu acho que temos ex-jogadores muito bons hoje comentando, não só no streaming, na TV por assinatura, na TV aberta, mas também eu acho que tem muitos ex-jogadores sem preparo nenhum, que não acrescentam absolutamente nada. É muito aquele papo, né, de boleirão, aquela coisa, e não tem muito a questão técnica, a questão tática do jogo, a leitura, né, do jogo, da partida. Mas enfim, aí cada um tem a sua opinião. Eu acho que seria bom, né, como era no início, né, dividia, né, você tinha lá no começo só tinha jornalistas, depois começaram a chegar os ex-jogadores, isso começou lá na década de 80, e principalmente na década de 80, né, com o Show do Esporte na Bandeirantes, muitos ex-jogadores, né, viraram comentaristas, Rivelino, Gerson, Tostão, Clodoaldo, e muitos outros. Depois virou uma febre nessa questão dos ex-jogadores comentando futebol, e hoje 90%, né, dos comentaristas são ex-jogadores. Mas eu acho que poderia dividir um pouquinho, né, jornalista e o ex-jogador, cada um trazendo a sua visão, cada um com a sua experiência, mas enfim, são opiniões. Queria saber, manda a sua. O fato é que o Conrado Santana, então, foi desligado do Grupo Globo, ele que atuava nos canais Sport TV. Bom, gente, o outro assunto aqui para fechar o vídeo, Cajuru, né? Jorge Cajuru está de volta à mídia esportiva, né? Cara polêmico também, né? Que sempre fez suas críticas, já se envolveu em confusões, depois ele deixou a mídia esportiva, foi para a política, é senador, o Jorge Cajuru. Me parece que ele tem um programa na Rede TV, não sei se continua o programa dele na Rede TV, mas não tem ali um podcast, porque não tem muito a ver com a Leila, né, que ele fazia, a Leila do vôlei, mas enfim, que também está na política. Mas no esporte mesmo, né, fazia muito tempo que o Cajuru não atuava. E ele está, então, na TV atual, né? Aliás, já fez a sua estreia no início dessa semana. Então ele está na TV atual, que é uma afiliada da Record News, em Goiás e Minas Gerais. E o programa se chama Mundo do Esporte, né? Esse novo programa aí com o Jorge Cajuru. O programa acontece de segunda a sexta, começa meio-dia e 55 e vai até a 1h25 da tarde. Tá aí, então, mais uma informação aqui do portal Mídia Esportiva, né, sobre o Jorge Cajuru. Olha, para você que não sabe, a TV atual em Goiânia, você pode sintonizar através do canal 6.1, em Belo Horizonte no canal 27.1 e na nova parabólica, né? Agora temos as novas parabólicas, aí você sintoniza através do canal 42.1. Então, é o Cajuru, né? Não está de volta em rede nacional, né? Numa Band, numa Record, num SBT, né? Que ele já atuou durante muitos e muitos anos. Eu me lembro da Copa 86, o Cajuru era repórter daquele pool SBT e Record, né? O Silvio Luiz era o principal narrador, com outros profissionais ali, Carlos Valadares, né? Toda aquela... Muita gente que era da Globo, Ciro José, né? Muita J. Ávila, Fernando Solera estava no começo, depois ele saiu, mas o Jorge Cajuru era repórter na Copa 86, meus amigos, naquele pool SBT, Record, SBT. E depois tudo que ele fez, né? Na Band, também na Rede TV, né? O Cajuru, que depois que foi para a política deu, né, aquela sumida da mídia esportiva, e agora está voltando aos poucos aí. O que você acha do Jorge Cajuru? Gostaria de saber a sua opinião.
se você gosta do trabalho dele, gosta dele como apresentador, como comentarista, sempre se envolvendo muito em polêmicas. E o Cajuru, durante um bom tempo, eu confesso que admirava o Jorge Cajuru, gostava dos comentários, né? Ele ia para cima, trazendo muitas coisas relacionadas à corrupção no futebol, né? Fazendo denúncias. Eu acho que ele tinha um trabalho interessante. Depois que ele foi para a política, eu confesso que parei um pouquinho de acompanhar, até porque ele deixou, né? As mídias, deixou a mídia esportiva, o jornalismo esportivo, para ir para a política, e aí realmente parei de acompanhar aí o trabalho do Jorge Cajuru. Mas manda a sua opinião sobre ele, né, o polêmico Jorge Cajuru, o que você acha dessa volta dele? Gostaria de vê-lo novamente numa Band, numa Record, num SBT? O que você pensa aí sobre o Jorge Cajuru? O fato é que ele está de volta à mídia esportiva lá, então, repito, na TV atual afiliada da Record News em Goiás e Minas Gerais, tá certo? Com esse programa aí, de segunda a sexta, 5:50 ele começa, vai até 1:25 da tarde. Bom, gente, um grande abraço para você que acompanhou aqui mais o conteúdo. Peço a sua inscrição, sua colaboração com o canal, ativando o sininho em todas, tá certo? Deixa aí seu like no vídeo também e a gente volta a qualquer momento falando aí de mídia esportiva, TV, rádio e internet. Abraço, tchau!